Bem, nós estamos de volta com o nosso bate-papo com o João Carlos. E lembrando sempre, estrategista comportamental. Antes de eu entrar aqui na pergunta para você sobre o autoconhecimento, você falou sobre o Instituto. Como que funciona o Instituto, João? Júnior, eu tô com um processo no meu instituto, porque eu tive o Instituto de Desenvolvimento New Coach durante 5 anos. Certo. Então, durante esses 5 anos, nós formamos mais de 80 analistas comportamentais. Legal. E fizemos aí mais de 500 atendimentos e estamos aí hoje alcançando um nível aí de uma base aí de quase 10 mil seguidores. Hoje, como que é o nome do Instituto? Então, isso é um segredo que está acontecendo, porque o que acontece? O Instituto está passando por um processo de registro de marca e patente. Entendi. Né? Então, com a equipe nossa do jurídico, trabalhando aí para essa necessidade de manter o segredo. Não. Mas logo já vai. Aí você vai mandar para nós, vai contar para nós. Eu vou contar, e já todas as mídias digitais legal. Já vão estar Quer personalizadas. dizer, está no processo de ampliação e melhoria, né, João? Um processo de ampliação maior. E melhoria. E para a gente poder sair um pouco desse paradigma do coach, né? Legal. Então eu acabei estacionando um pouco o New Coach e agora fechando novas parcerias aí para o novo instituto. Entendi. Agora, assim, eu te pergunto, qual que é a importância, a gente falava sobre isso, falando sobre as pessoas, como que é a importância do autoconhecimento? Júnior, o autoconhecimento, ele é milenar, né? Ele é um assunto milenar. Sim. Hoje todo mundo fala, autoconhecimento, motivação, mas isso autoconhecimento já se falava na Bíblia, no Velho Testamento, Lógico. Na mesma coisa que fala no Alcorão, no budismo. Se você vê aqueles monges em monastérios, Sim. Eles não estão falando de nada diferente, é a mesma coisa. É sempre esse foco. Né? Sócrates dizia, conhece a si mesmo. Sim. Jesus disse, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, porque você é quem és através do autoconhecimento. Lógico, você tem que conhecer. Quando Deus disse para Moisés lá no monte, Moisés, diga apenas eu sou. Sim. Ele estava querendo dizer, Moisés, você precisa saber que você é Moisés, você é o enviado meu. Saber quem você não sabe quem você é. Sem dúvida. Então a gente vê o autoconhecimento, ele ali constante no dia a dia da humanidade. Autoconhecimento é evolução. Julgamento é retrocesso. Então, hoje nós vemos as mídias, elas se aproveitam muito do ser humano, né? Sem dúvida. Como eu te falei que o copywriter ele tem a descida, né? As mídias, elas fazem com que você fica observando ali no Facebook o que está acontecendo na vida de fulano. Você fica meio prisioneiro ali, na verdade, Isso, né? fica meio que numa bola ali de superficialidade. Exato. Né? Então o autoconhecimento, ele exige que você saia desse nível de superficialidade e se aprofunde Sem dúvida. Em si próprio, né? E isso aí sua projeção social ela vai mudando, vai gerando impacto. Eu acho que isso gera até alguns medos, que às vezes a pessoa se volta para si mesma e não gosta muito do que vê. Não gosta. A gente estava falando do cara ser chato, ter uma visão. A pessoa tem que começar a se entender e tentar melhorar, né, João? Eu acho interessante, Júnior, você falar sobre isso, porque no treinamento de Master Coach que eu fiz com o Zé Roberto em São Paulo, Sim. Ele fala sobre a sombra. Nós falamos muito sobre a sombra no Master Coach. Correto. E a sombra, cara, ela é tudo aquilo que você não aceita em si. Ela é a sua criança interior te julgando, ela é a sua criança te colocando numa situação. E quando você não aceita a sua própria sombra, ela se torna uma inimiga sua. Sem dúvida. Ela começa a te gerar umas situações onde vai gerar um conflito, né, na verdade. Gera aquele conflito e você começa a se depreciar diante a sociedade, diante ao seu próprio comportamento ali. Com certeza. Né? Então, o autoconhecimento em si é você ter a capacidade de aceitar a própria sombra, de aceitar a si próprio com as suas qualidades. Exato. E os seus defeitos que são inerentes ao ser humano. Que são inerentes ao ser humano. Tem um filme que eu assistia na faculdade, isso há muitos anos, não sei se você já chegou a assistir, chamado Albergue Espanhol, que conta umas histórias, se cruzam as histórias de alguns jovens europeus num albergue espanhol mesmo, mas tem uma cena em que o herói do filme diz o seguinte, ele leva uma foto dele com 7 anos na carteira
e ele tem que tomar uma decisão, seguir uma carreira ou ir atrás do amor dele e tal. Sim. E aí a mãe dele, né? Porque família tem um peso, né? Tem um mãe, peso. pai, tem um peso. irmão, a gente sabe, e isso afeta o comportamento também. Mas aí ele fala assim que todo dia ele olha para aquela foto e ele fala, eu não posso decepcionar esse garotinho. Quer dizer, que é ele mesmo. Então, ele está correndo sempre para tentar manter o sonho vivo. E isso pesa, né, João? Isso pesa. Você falando do filme, tem um outro filme também que chama Duas Vidas. Certo. Que é onde a criança interior vem visitar o cara. E é uma situação que é real mesmo. As pessoas do contexto dele vê a criança. Exato. E é ele. E é muito engraçado, né? É um filme de comédia, mas é absurdamente profundo. Que faz você refletir. Né? Faz você refletir. E aí é onde eu pergunto, vou usar uma pergunta da estratégia comportamental. Sim. Se a sua criança hoje olhasse para você, o que ela te diria? Sim, olha o peso que isso tem. Né? Aí você já se lembra lá quando estava na infância e você vê, será que era isso que ela esperava? O que essa criança sonhava? Exatamente. Eu aplico... Então tem tudo isso. Não, né? eu aplico esse tipo de raciocínio, mas eu faço com um político que é mais, se aperta um pouquinho mais o cara. Sim. Eu chego no prefeito, ou num vereador, ou num deputado e falo, vamos fazer o seguinte exercício. Passou 4 anos, você está no palanque pedindo a reeleição. O que você vai falar para o povo? Sim. Pouquíssimos sabem o que vão dizer, porque o cara está falando, não, que eu vou fazer, que eu vou... Não, mas aí quando passa os 4 anos, você tem que falar o que você fez. Sim. Aí você tem que falar, não, olha, tá, é difícil a pessoa conseguir ter esse reflexo. É o que você está dizendo do garotinho que vem. Do garotinho que vem. O que ele vai te dizer? Aí você fala, pode ser que ele não goste, né, do hoje, né, do que ele esteja vendo. Do que ele se tornou, na verdade. Do que ele se tornou. E é muito triste, porque a grande realidade é que todos nós somos crianças. Sem né, dúvida. Todos nós temos essa criança ainda dentro de nós. E existem pessoas, principalmente no meio político, como você disse, né? A política em si, ela ainda tem aquela situação onde a pessoa ela tem a imagem de que está entrando como político para ganhar dinheiro. Exato. E a política não é isso, né? A política grega lá, quando a gente está lembrando os gregos aqui, a política não é isso. Né? A política não é isso. A política é servir ao próximo. Servir ao próximo, é você se entregar, se doar. Sim. Mas essa não é a realidade do Brasil hoje, né? Faz Infelizmente, não faz. Ô, João, o que são os perfis comportamentais? Perfis comportamentais, eles são comportamentos previsíveis. É possível identificar. Possível identificar. Lógico, por um profissional devidamente qualificado. Que vai conseguir analisar e entender, né, o que é aquilo, né? Não é um curso de 26 horas, aí como tem as promessas. Então, o perfil comportamental, ele é um conjunto de habilidades e competências e comportamentos que podem ser vistos de antemão. Certo. Então existem 4 perfis que são estudados, né? Esses perfis, inclusive, por quesito de curiosidade, eles foram estudados pelo mesmo cara que criou a Mulher Maravilha. O mesmo cara que criou a Mulher Maravilha e também criou o detector de mentira, Sim. o polígrafo. Exato. Né? Então, o DISC em si, ele foi estudado e desenvolvido por Maslow. Sim. Mas ele não teve a possibilidade de poder ver isso em ação, porque ele morreu antes. Morreu antes da conclusão. Morreu antes, mas ele foi um ícone muito importante dentro da área da psicologia, que conseguiu definir realmente esses perfis comportamentais, que é o que nós usamos para fazer o mapeamento da pessoa. Então, primeiramente, qual perfil é o teu? Sim. Nós descobrimos qual é o teu perfil e aí, através disso, nós conseguimos criar a estratégia comportamental e fazer os condicionamentos sociais. Tendo isso daí por base, né? Isso. Ô, João, quando a gente ouve esses termos americanizados que a gente falou aqui, o mindset, os insights, feedback, o que isso significa? Júnior, como eu falei pra você, o brasileiro gosta de hot dog, né? Eu gosto do J. Silva, que ele fala no programa dele, não, é hot dog. Hot dog. É bem isso aí. Então quem ouve o J. Silva sabe, né? Sabe então como eu convivo com ele, eu também sou assim, eu gosto de simplificar a coisa, gente. Lógico. Pra que eu vou falar mindset, cara? É mentalidade.
É a mesma coisa. Usa o termo. É mais bonito? Sim. É legal usar. Eu uso nas empresas. No treinamento, né? No que você está fazendo, mas no trabalho. Como que a gente vai fazer isso numa comunidade igual uma comunidade menor, numa cidade menor? Vou chegar lá no comércio e falar, cara, vamos fazer um processo de business na tua empresa? O cara vai olhar pra minha cara e vai falar, meu, você é louco? O que você tá falando? De onde você veio da onde? Você veio de onde? Você vai saber né? Não, então, em vez de eu falar, vamos fazer um processo de business, cara, vamos fazer uma estratégia para sua empresa, uns treinamento de liderança, vamos trabalhar isso equipe, fazer um mapeamento de equipe, uma engenharia de cargo. Então eu tô falando a mesma língua que a pessoa. E de uma maneira mais simples, né? Que é mais fácil de entender. Mais simples. E isso a gente também aprende estudando de uma forma mais profunda, né? O mindset, o insight e todas essas terminologias americanas, elas são utilizadas nesses cursos rápidos, né? Sim. Então o cara ele vai fazer curso de 20 horas para aprender a americanizar a palavra. Só para poder jogar a palavra e convencer. Aí se ele gosta da profissão, aí ele começa a estudar e ele mesmo vai traduzindo essas palavras, né? Porque normalmente o cliente que está do outro lado da plataforma, ele não tem acesso a esse conhecimento, né? Exatamente. Então a gente precisa facilitar para as pessoas. É mais uma técnica de convencimento, né? Usar essas palavras aí. Ô João, a gente falando aqui sobre toda a trajetória de vida que a gente tem, o que aconteceu na sua para que você escolhesse esse caminho? O que você pode dizer desse momento? Júnior, todos nós temos uma trajetória específica na nossa vida. Sem dúvida. Né? Todos nós vivemos momentos, vivemos situações onde nós, no final das contas, sempre estamos nos projetando de alguma forma. Né? Fala que o bom vendedor é aquele que entende que ele está se vendendo a todo momento. Que ele está se colocando como uma pessoa que ele entende que ele é o próprio produto, como eu vi lá o seu slogan. Isso que eu ia te dizer. Da minha palestra lá, você é o seu melhor produto. Então, quando ele entende que ele é o seu melhor produto, quando ele chega a esse nível de autoconhecimento, aí sim ele consegue fazer uma estratégia comportamental bem feita. Correto. Então, assim como todas as pessoas têm a sua própria história de vida, é importante que nós saibamos entender que, independente de qual seja, né, o que vale realmente saber é o quanto que você tirou de tudo isso. O que você aprendeu. Né? Isso, o quanto que você tirou. Então, quando você fala, por exemplo, em dualidade, né, que já é um conhecimento mais oriental, nós estamos falando de níveis. Então, o mesmo nível de capacidade de trevas que você consegue entregar é o mesmo nível de luz. Então, o mesmo nível de projeção negativa que você consegue colocar na sociedade é o mesmo nível de projeção positiva. Agora, aonde que você está colocando a sua energia? Sim. Aonde que você está direcionando ela, né? Aonde que você está direcionando a sua força? Tem um autor russo que diz que o lobo o homem é o lobo do próprio homem, né? Qual lobo você alimenta? Qual lobo que você alimenta? Você tem que escolher esse. Ô João, o que motiva você a desenvolver os conteúdos para as mídias digitais? Júnior, os conteúdos eles são motivados por ajudar pessoas. O conteúdo de coaching, de desenvolvimento humano, de análise comportamental, linguagem corporal, são conteúdos americanos. Certo. Por isso que ainda a gente usa muitos termos americanizados. Porque no Brasil ainda os profissionais, eles essa geração de agora. Que é atual. Isso, essa geração que vai desenvolver o material. Sem dúvida. Né? Então os meus materiais, eles são para popularizar os processos, para tornar esses processos acessíveis para as pessoas. Legal. Então, a minha motivação maior é realmente ajudar as pessoas a se melhorarem. Existem os processos personalizados? Existem, mas, cara, se eu quero alguma coisa do João, se eu quero alguma coisa do Instituto, eu vou lá e eu tenho acesso ao Instagram, eu tenho acesso ao site, eu tenho acesso ao blog, onde eu tenho já coisas que eu consigo aplicar agora e eu não preciso pagar nada por isso. Certo. Eu não preciso pagar, às vezes já está ali, a pessoa faz. Aí se ela vê resultado,
ela fala, cara, eu já tive resultado com isso, agora imagina eu fazendo uma contratação de uma estratégia comportamental do João Carlos. Sem dúvida. Isso vai gerar um impacto maior, né? Quem que é o teu público? Você trabalha voltado para empresas, voltado para o indivíduo? Se a pessoa que está nos assistindo, a pessoa em si, ela fala, eu tenho interesse em conhecer, em participar, em fazer um treinamento. Sim. Ou é uma coisa mais ampla? Como que é o funcionamento, João? Júnior, o meu público é a pessoa que realmente está preparada para ter uma mudança na própria vida. Certo. É a pessoa que realmente está preparada para ter uma mudança na própria empresa. Correto. É a pessoa que está cansada de ser resistente. Quer mudar realmente. Quer mudar realmente, que ela entende que a ideia dela já não bate mais. É aquela pessoa que deixou o ego de lado. Então, o público estratégico profissional que eu atendo, que é empresas, né, que é o business mesmo, as empresas, eu tenho o líder que ele está cansado de errar, porque ele é aquele cara que fica mandando nas pessoas. Sem dúvida. E só fica batendo a cara. Então é aquele cara que ele fala assim, cara, a minha forma não tá dando mais certo, eu não sou Deus. Já não tá eu funcionando. não sou, né? Então é aquele cara que ele pelo menos entendeu isso daí, que existe uma diferença entre ser líder e ser chefe. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então existe uma diferença entre você persuadir e manipular. Sem dúvida. Então, é exatamente esse público que eu trabalho. E para o pessoal que quiser entrar em contato com o João Carlos, como que acha você? Então, simplesmente pode chamar no direct do Instagram. Nós temos lá a hashtag João Carlos Atlas. Certo. Né? Se você digitar João Carlos Atlas, já vai aparecer o Instagram. Ali. Hoje eu estou fazendo um trabalho focado dentro do Instagram. Bacana. Né? Estamos desenvolvendo as nossas plataformas, vai ser também é um segredo estratégico da empresa. Vem na sequência aí. Mas é uma plataforma onde está envolvido parceiros, pessoas que são muito profissionais, que vão poder oferecer produtos de nível altíssimo aí para o pessoal. Ô João, só para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, nós já estamos, como diz o nosso tempo aqui, eu falo, não, nós vamos fazer um bate-papo rapidinho ali, eu convenço o cara que é rapidinho e eu não deixo o cara embora. Você viu, né? Deixa eu perguntar, se você pudesse deixar algo para o mundo, o que seria que o João Carlos Atlas deixaria? Júnior, eu tenho uma frase que eu guardo para mim, uma frase que eu entendi que tem a ver com a minha missão de vida. Certo. Se eu existo e não consigo gerar um impacto no mundo, melhor seria não existir. Certo. Se eu nasci e consigo ser visto, consigo ser enxergado, eu preciso de alguma forma entregar coisas que as pessoas se tornem melhores. Eu preciso dar um pouco da minha energia para o universo. Sem dúvida. Eu preciso entregar um pouco de mim para as pessoas, porque eu já entendi que quanto mais bem a gente faz, mais bem a gente recebe. Mais volta, né? Isso é uma lei universal, é uma lei que é ininteligível para o homem ainda, porque ela é uma lei divina. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de algo imensurável, de algo inexplicável, de algo que supera a capacidade mental do ser humano. Então, o que me motiva a atuar no mundo é eu saber que existe algo maior por trás de mim e que eu posso também projetar esse algo maior para as outras pessoas. Quer dizer, você está colocando realmente um entendimento que você é um instrumento para isso. Um instrumento, exatamente. E é o que a gente deveria se colocar. Os seres humanos são apenas instrumentos, né? Na verdade. Porque quando nós falamos de missão, né, que nas estratégias comportamentais a gente consegue descobrir a missão isso, né? Da pessoa. Né? Existe uma diferença entre missão e objetivo. Sim. O objetivo é aquilo que a gente quer. E a missão é aquilo que nos foi dado. E aí tem que fazer, né? Isso. Tem uma frase que me ensinaram há muito tempo, uma pessoa muito mais sábia, que diz o seguinte: Deus dá um dom a cada um. Isso. Né? Nós temos um dom na vida, cada um tem o seu. Talvez a gente passe a vida sem descobrir o dom, mas Deus deu o dom.
Só que você tem que descobrir, porque o dia que você chegar na presença de Deus, Ele vai te perguntar o que você fez com o dom que Ele te deu. É a parábola dos talentos, né? Não é? Você O que você fez com os talentos? Exato. Ah, eu tinha um, eu guardei. Não dei pra ninguém, não usei. Não usei, então é isso. João, muito obrigado por essa belíssima aula, essa entrevista aqui. Você realmente é um ser humano muito iluminado. Muito obrigado, cara. Desejo todo sucesso aí. O Jota, né, que é um parceirão nosso também, um grande amigo, que é o pai do João Carlos, esteve aqui dando uma palhinha. Na próxima nós vamos pegar ele, tem né? Que pegar ele, Jota, tem que pegar. Deixa ele com nós. Mas, João, muito obrigado na sua missão, sucesso e que o Instituto seja realmente tudo que você espera, tá ok? Sim, Júnior. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de falar com vocês, de poder compartilhar um pouquinho dessa história. Sem dúvida. E deixar o meu abraço, deixar o meu carinho para todos vocês. Valeu? Bacana. A gente agradece o João Carlos Atlas, estamos aqui com o nosso canal Júnior Bezerra Entrevista. Quinta que vem tem mais. Uma ótima noite, a gente se vê. Valeu!